Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é internet e currículo. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a professora Juliana Santos Albach sobre pesquisa que mostra a distância entre o currículo no ensino fundamental e o uso que os alunos fazem da internet. O currículo do ensino fundamental de escolas públicas não prevê o uso da internet pelos alunos, apesar de eles usarem essa ferramenta em suas vidas de uma maneira assim corriqueira. E esse é o tema da nossa conversa agora com a professora Juliana Santos Albach, que fez uma pesquisa sobre o uso de internet no ensino fundamental lá na Faculdade de Educação da USP. Tudo bem? Tudo bem. Então, Juliana, explica pra gente por que você resolveu pesquisar isso. Você trabalha com internet, com informática. Qual é que é a tua especialidade? Você é professora da rede municipal de ensino. Eu me formei em pedagogia. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica. E nessa pesquisa, que estudava o significado da escola para o jovem, eu percebi que a internet, as mídias em geral, faziam parte da vida dos jovens o tempo todo e que era uma coisa que não era tratada pela escola. Isso já faz tempo? Isso fazem 4 anos, 5 anos, por aí. E aí eu prestei o mestrado para investigar a relação entre escola e mídia. Tá. Mais especificamente da internet, porque a internet tá o tempo todo, a gente percebe ela o tempo todo na escola, por uma via muito indireta, que é os trabalhos escolares. Então, os alunos estão sempre fazendo trabalhos, lição de casa, pesquisa, e a fonte deles é a internet. E aí eu me deparei com a questão de que esses trabalhos chegam para os professores e isso não é tratado, porque a fonte internet como pesquisa, ela é diferente de você visitar um livro, por exemplo, didático. Requer outras habilidades, outra forma, outros critérios. E aí eu percebi que os professores tinham dificuldade de trabalhar com essa questão e aí eu fui investigar como que os professores passavam esses trabalhos para a internet, da internet, e de que maneira que isso era tratado dentro da escola. E o que você achou? Você confirmou as tuas... o que você achou lá? Então, o que eu encontrei é que, de fato, os trabalhos vêm com a fonte da internet, os professores, pela fala dos alunos, né? Porque eu investiguei só os alunos. Tá. Então, os professores, eles, pela fala dos alunos, não tratam dessa questão, recebem o trabalho, dão nota e só. Mas aí, o professor pede para que a investigação seja feita pela internet? Não que peça, né? Mas na fala dos alunos eles falam, se vocês vão usar a internet, usem a Wikipédia, determinam alguns caminhos para os alunos fazerem essas pesquisas. Mas quando chega esse trabalho na mão do professor, nada é discutido. O que você usou, por que você usou, de que maneira usou? Exatamente, não é discutido. Por exemplo, o fato deles recomendarem o uso da Wikipédia, isso é na fala dos alunos. Se você for conversar com os professores, eles não vão falar isso. Mas o fato de usar a Wikipédia não modifica o modelo escolar. Porque antigamente, quando eu estava na escola, a gente usava a enciclopédia física, né? Claro. Agora, eles usam a enciclopédia virtual. E na internet tem uma série de fontes diferenciadas, materiais que você pode acessar e que você continua preso ao mesmo modelo, que é aquele modelo escolástico, que é da enciclopédia, do material físico. E a escola, é como se a escola não tivesse se adaptado, não que ela tenha que se adaptar, mas não que ela tivesse se modificado para atender novas demandas de um mundo que é permeado o tempo todo pela tecnologia e que precisa de outras formas de pesquisa e busca de conhecimento que não só esse modelo estático da enciclopédia ou do conhecimento que só a escola fornece, né? Quer dizer, você acha que... Bom, enfim, além disso, eles pedem algum cuidado com os sites que o aluno vai pesquisar? Eles confirmam se veio mesmo da Wikipédia, não veio? Mas bem, como se a Wikipédia fosse uma coisa confiável também, né? Exatamente. Pelo que os alunos falaram, não tem uma indicação assim. A indicação é visitem determinados sites, mas na fala dos alunos, a pesquisa é simples. Eu tenho uma pergunta, normalmente é uma pergunta, que requer uma resposta, não importando a fonte. Mas não importa a fonte. Mas esse é um problema, né? Porque na internet você tem... Eles usam a internet, basicamente, poucos alunos usam o livro, e aí... Como que você aprende a determinar que uma informação é confiável ou não? Por exemplo, a internet requer outras habilidades, né?
E isso o professor não passa, não discute nada. Pela fala dos alunos, não. E os professores dizem o quê? Que discutem? Os professores dizem que discutem, que encaminham, que orientam, que passam outro tipo de trabalho, que não é. Mas você viu isso. trabalhos? Você teve trabalhos de mão? Você Não. chegou a pegar? A minha pesquisa, eu até fiz um levantamento com os professores que não entrou na minha pesquisa. Eu fiquei só na questão dos alunos. Tá. E quando eu fiz essa escolha, foi para entender como que eles recebem as aulas que eles estão tendo, né? Claro. Como que eles fazem essa relação com a internet. Nesses trabalhos, né, nesses questionários que não entraram na minha pesquisa, que vão entrar para o meu doutorado, que é uma ideia mais para frente, os professores indicam nortes, formas, eu pedi para eles proporem um trabalho, mas a maneira como esses professores propõem os trabalhos não permite com que todas as potencialidades da internet sejam usadas, né? Porque a internet podia ser uma ferramenta, né, pode ser uma ferramenta dentro da escola que potencializa a aprendizagem. Quando você, por exemplo, propõe a feitura de um jornal. Você tem um computador para você averiguar, tratar a imagem, texto. É diferente de você fazer à mão, que é um recurso que está dentro da escola que às vezes não é usado. E para os alunos, o mais complicado nessa relação é que esses trabalhos que são propostos normalmente para casa, eles não servem para nada. Não são tratados pelos professores. Então, eles fazem a lei do mínimo esforço. É copiar e colar. Copiar e colar. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes, eles mudam alguns conteúdos para tentar ludibriar o professor, né? Para ele não perceber que ele copiou da internet. Então, põe com as suas próprias palavras, faz uma colagem de vários textos. Mas, basicamente, eles não dão sentido para aquilo, né? Não se colocam nesse trabalho. Porque não tem sentido para eles. Quer dizer, não é que o aluno foi lá, estudou um pouquinho aqui, estudou um pouquinho ali, compreendeu o conteúdo e escreveu um texto. Não, não é isso. Não é Ele isso. vai lá, recorta e cola e o professor se dá por satisfeito. Isso. E dá nota em cima daquilo. E dá nota. E tem uma fala que, para mim, é muito marcante do trabalho, que é os alunos falando que... É uma passagem que eu fiz entrevista com os alunos e eles falam assim, meu trabalho vira forro de gaiola de passarinho, forro de gaiola de passarinho é bom. Forro do carro, vai para o lixo, não serve para nada. Então, para que eu vou me esforçar para fazer aquilo, se aquilo não tem sentido nenhum? Acho que isso, para mim, foi o mais marcante da pesquisa, né? O quanto a escola está distante de ser um lugar que dê sentido para as aprendizagens que ela oferece, né? Quer dizer, ela até pede, até fala para o cara fazer uma pesquisa, mas não dá sentido para aquilo. O aluno ele se decepciona, você acha, com a pesquisa? Eu acho. E você, como você faz na sua... Então, eu trabalho com informática na escola, sua, né? Minha disciplina na prefeitura é informática. Como que eu faço? Eu tento fazer justamente o que eu coloquei na minha pesquisa, usar a internet como potencializadora de aprendizagem. Então, se um professor está trabalhando matemática, eu vou ver como que o computador pode ajudar que aquele aluno melhore a sua aprendizagem em um determinado conteúdo. Você pega demandas de outros professores, assim, o professor pede para vocês têm essa relação lá? A gente trabalha em dupla, né? Eu pergunto o que eles estão trabalhando em sala de aula, para não ficar... Porque eu acho que tem uma coisa assim na informática, né? Os alunos, querendo ou não, podem ser de qualquer classe social, eles têm contato com o uso do computador. Se não tiver em casa, tem na Lan House. Se não tiver em casa, tem na Lan House, tem em casa. Então, ensinar a usar o computador não é a melhor maneira, né? Tá. A questão é você usar o computador, e ele está dentro de uma instituição, que é a escola. Então, ele tem que servir para aprendizagem. Então, eu converso com os professores, pergunto o que eles estão trabalhando em sala de aula, para poder fazer esses links e usar o computador de uma maneira que faça sentido dentro da escola. Quer dizer, de uma maneira transversal, você perpassando todas as matérias. Você trabalha com mais de um professor? Né? Dentro da prefeitura tem um sistema de horários e aulas, enfim. Eles têm uma aula semanal, os alunos. Vão para informática uma vez por semana e a gente dá aula sozinho. Tem uma matéria que você escolhe no início do ano para fazer dupla com aquele professor. Entendi. Então, eu faço dupla com a professora de português da 8ª série da minha escola. Tá. E aí, a gente trabalhou conteúdos, por exemplo, a gente faz um jornal. Tá, que é o exemplo que você deu, Que é o exemplo que eu dei. E faz muito mais sentido para um aluno do que eu querer ensinar ele a mexer no Word
Assim, por mexer no Word. Por mexer no Word. Vamos ver os recursos que existem no Word. Isso não serve para nada. Para ele não é nem interessante. Agora, quando ele está se defrontando com um problema, eu preciso escrever um texto. No Word. No Word, então vamos lá. O que você tem que fazer, o que você vai usar, que caminhos você tem que seguir para poder dar conta desse texto que você tem que escrever. Quer dizer, na verdade, é uma forma de educar com solução de problema. Você busca um problema, põe o problema ali para frente e ajuda o garoto a resolver. É isso? Trabalho com projeto, que é normalmente isso. Tem um problema e aí você tem os objetivos para poder... E os alunos trabalham em grupo também com você? Trabalho em grupo, em dupla, sozinho. Aí depende da dinâmica da atividade. Da atividade, da disciplina que pede ou da atividade que você passa para ele. Tá, e o que você aprendeu, quer dizer, além disso, né, de que você está fazendo, que o teu trabalho é um trabalho, enfim, que você faz no dia a dia, é um trabalho que está bem orientado, o que mais, que lição que a gente tira disso aqui? Então, na minha pesquisa foi que eu acho o currículo, de uma maneira, como é proposto para as escolas, como organiza as escolas de uma maneira, precisa se repensar. O currículo em si, não é... O currículo em si. Eu acho que... Porque o currículo reverbera na formação de professor, reverbera em outras questões. Porque se o currículo tem claro qual que é a função das disciplinas, das matérias, dos conteúdos que ele propõe, para os professores chegarem na escola e seguirem o currículo ou proporem novas questões a partir daquele currículo, ele precisa estar levando em consideração todas as questões que são aprendidas dentro da escola. Uma coisa que me incomoda um pouco é que você coloca, por exemplo, na minha sala tem 20 computadores. Tá, quantos? 20. 20. Né? E aí os alunos vão para lá uma vez por semana. Mas qual é o trabalho feito ali? Qual é a ideia? Quando você coloca aqueles computadores lá, põe uma pessoa responsável por aquilo, você desloca a responsabilidade de todos os outros professores de trabalharem aquela questão. Porque tem uma pessoa que vai fazer isso. Ele não se integra, o currículo, nesse caso, né? Ele não se integra às outras disciplinas, às outras matérias, porque depende de uma dinâmica de escola que às vezes não acontece. Em muitas escolas essa relação não é possível. Por quê? Por questões estruturais, enfim. Na escola que eu trabalho acontece, mas eu conheço experiências de escolas que essa dinâmica de potencializar a aprendizagem, de relacionar os conteúdos, não acontece. Então, essa estrutura fechada de currículo, que é antigo, que não se adequou às tecnologias, prejudica a aprendizagem do aluno, porque ele não consegue ver relação nem sentido nas coisas que ele está aprendendo, porque não diz respeito à vida que ele vive, né? Entendi. Aqui nós estamos falando do ensino fundamental, só para lembrar as pessoas que pegaram no meio do caminho, nós estamos falando aqui do ensino fundamental, não é nem ensino médio, né? Nem ensino médio. Mas é a segunda fase do fundamental ou primeira? Segunda fase do segunda fase do fundamental, tá certo? Então tá, Juliana, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui contar a sua experiência para a gente e boa sorte na continuação dessa pesquisa. Obrigada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é crianças e computador. No estúdio, Ederson Graneto entrevista o professor Valdemar Setzer, da USP, que desaconselha o uso de computadores por crianças em casa e na escola. Muitas escolas particulares usam equipamentos eletrônicos com seus alunos de educação infantil e alguns especialistas defendem que se aumente o uso de tablets e computadores com as crianças em idades de alfabetização e até mesmo antes, para que elas cresçam sabendo usar a tecnologia. Mas não são todos que pensam assim. Hoje nós vamos conversar com um professor que tem uma outra visão do uso da tecnologia com crianças pequenas. É o Valdemar Setzer, do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, ou talvez boa tarde, boa noite, não sei quando é que vão transmitir, Ederson, e também aos telespectadores. É um grande prazer estar aqui. Conta pra gente, que problemas o senhor vê no uso de tecnologia com crianças pequenas, ou, enfim, crianças em idade de alfabetização? Bem... O senhor já escreveu livros, inclusive, sobre o uso de meios eletrônicos na educação. O último está aqui, Meios Eletrônicos de Educação, uma visão alternativa, né, que já está até esgotado, né, professor? Está esgotado, mas eu tenho alguns exemplares. Se alguém quiser, me escreve, eu mando pelo correio. Tá bom. Mas então, conta pra gente. Você falou
que algumas pessoas acham que as crianças devem crescer sabendo usar a tecnologia. Isso é uma falácia total. Você não aprendeu quando era criança a usar o computador, aposto que você quiser. Não foi. E provavelmente a maior parte dos telespectadores. E, no entanto, eles usam. Por quê? Porque essa tecnologia está cada vez mais fácil de ser usada, mais potente, mais programas para tutoriais para mostrar como é que se usa. Amigável, enfim, né? Na palavra se fala de amigável, eu sou contra essa palavra. Como é que nós vamos ter um computador de amigo? Né? Amigo nós vamos ter uma pessoa. Mas tudo bem. Então, isso é uma falácia total e talvez seja o maior argumento e o maior medo dos pais, porque a indústria coloca medo para, a partir do medo, vender software e hardware, certo? Os computadores. E qual é o medo? O medo que a criança depois vai ficar deslocada em relação ao resto da sociedade, não vai ser um profissional tão bom quanto o outro que começou muito cedo. Existe também um outro fator, que é o fato das crianças fuçarem muito. Os adultos não têm tempo para isso, não têm interesse, então as crianças acabam sabendo muito mais do que os adultos. Então eles acham, está vendo? Precisa começar cedo, porque aí ele vai saber muito mais do que eu. Falácia total, sabe? Isso é um erro muito grande. Não há nem, não existe nenhum trabalho científico mostrando que criança precisa começar cedo para poder depois enfrentar ou usar alguma coisa. Por exemplo, nenhum pai que seja realmente consciente, como pai, vai ensinar a criança de 10, 12 anos a guiar carro, principalmente aqui no trânsito em São Paulo, né? Certo? Por quê? Porque ele sabe que a criança não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem coordenação motora suficiente para guiar um automóvel, certo? No entanto, coloca o computador por quê? Tablet, smartphone. Porque os efeitos prejudiciais para crianças, adolescentes e adultos desses meios eletrônicos, televisão, videogame, computador, internet, não são fisicamente visíveis, eles têm efeito até físicos. A quantidade de pessoas com excesso de peso, de crianças com excesso de peso, está aumentando brutalmente. Assim, em poucos anos está triplicando por 3. É uma coisa absolutamente fantástica. Quando se chega nos Estados Unidos, se desce num aeroporto, lá se fica espantado com a quantidade de gente obesa. Isso é ter sobrepeso e ainda ter obesidade. Sim. 1/3 dos americanos são obesos. 2/3 têm excesso de peso ou obesidade, certo? Nos Estados Unidos. E nós estamos chegando lá. Por quê? Porque quando uma criança usa um desses meios eletrônicos, ela fica parada, certo? No máximo está mexendo os dedos. No caso de televisão, o Ederson, sabe, uma pesquisa na Alemanha mostrou que uma pessoa deitada sem dormir gasta mais energia do que uma pessoa sentada vendo televisão, porque fica tudo passivado, até a mente fica passivada, então existe muito menos gasto interno de energia. Então existe até problema físico, só que ele não é visível imediatamente, o sobrepeso vai aparecer muitos anos depois, certo? Você acha que quem lida muito com a tecnologia fica parado demais, claro, não se mexe, isso está não se exercita? Está provado cientificamente, já fizeram muitos trabalhos sobre isso, não é? Mostrando que existe esse problema. Agora, o que acontece com o sobrepeso vai dar uma quantidade enorme de doenças cardiovasculares, diabetes, olha, e também da depressão. Isso, recentemente saíram artigos científicos mostrando que o uso da internet provoca depressão. Sabe por quê, Ederson? Porque as pessoas querem se desligar e não conseguem, a internet vicia. Eu costumo dizer que existe muita gente, talvez alguns dos telespectadores são assim, acorda de manhã e não consegue não consegue se conter, antes de ir ao banheiro já vai ver se chegou alguma mensagem no Facebook, no Twitter, um e-mail. Agora, com crianças, essa situação é absolutamente trágica. Por quê? Porque elas estão desenvolvendo uma porção de coisas. E esse desenvolvimento tem que ser muito lento, tem que ser muito gradativo. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, não é? Existe um sistema pedagógico, não sei se você conhece, a pedagogia Waldorf. E existe um livro muito bom sobre pedagogia Waldorf, que é a pedagogia Waldorf. Veja o subtítulo, Caminho para um ensino mais humano. Não é um ensino mais tecnológico. Porque o grande problema do ensino não é tecnológico, ele é humano, certo? Os professores não estão tratando os seus alunos como gente, certo? Os alunos não tratam os professores como gente. Quer dizer, é um problema profundamente humano. Você acha que a tecnologia desumaniza
Não dá para conciliar as duas coisas? Eu acho que não é possível conciliar as duas coisas? No caso dos meios eletrônicos, claramente. E eu acho que eles não são adequados para crianças. E eu disse que o desenvolvimento da criança é muito lento. Então, na pedagogia Waldorf, certo? Sim. Leva 3 anos para uma criança aprender a ler, a partir dos 6 anos e meio, não com 5, pelo amor de Deus, certo? Leva mais ou menos 3 anos e meio. No primeiro ano, só letras maiúsculas, no segundo ano, letras de imprensa, e no terceiro vem as letras cursivas. Porque é um processo de desenvolvimento da capacidade de abstração, porque as letras são símbolos mortos, eles não dizem mais nada hoje em dia. Então, o que acontece com esses meios eletrônicos todos? Eles aceleram o desenvolvimento intelectual e emotivo das crianças. E isso é muito, muito ruim. Criança tem que ir aos poucos, se desenvolver aos poucos. E o que é que ela deve fazer na primeira infância, que talvez seja o maior interesse, não é, dessa entrevista? A primeira infância, não é? Você começou dizendo que os tablets estavam sendo introduzidos até no jardim da infância, etc. Ou hoje em dia chamado absurdamente de educação infantil. A criança devia estar num jardim mesmo, certo? Era o jardim da infância que era o correto. Como é em inglês e em alemão, Kindergarten, né? Muito bem. Então, o que acontece, esses aparelhos provocam um desenvolvimento indevido, certo? Por quê? Por exemplo, a internet. A internet é um sistema aberto. Existem truzilhões de coisas na internet. Se deixar a criança usar a internet sozinha, certo? Ela vai ter acesso àquilo que não é apropriado para ela, claramente. Agora, você sabe o que é que as crianças vão procurar? Aquilo que é proibido, certo? Não é? Se o pai tem algum livro, revista de pornografia, não deixa a criança ler, certo? Um livro erótico, uma revista erótica, não deixa a criança ler, ela vai entrar na internet e vai procurar coisa erótica, certo? É normal para a criança, ela tem curiosidade daquilo que é proibido. De modo que eu quero já dar uma recomendação muito importante. Não é necessário que criança use computador e internet, nem televisão e nem videogame. Mas se algum pai achar erradamente que isso pode ser útil para a criança, ele tem que ficar ao lado. Não pode deixar a criança usar sozinha, porque esse é um sistema aberto e a criança não tem 4 requisitos que eu acho absolutamente essenciais para se usar bem a internet. Tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito discernimento, tem que ter muita autoconsciência e autocontrole. Por que autoconsciência? Para verificar, afinal, o que a pessoa está fazendo. Será que eu estou tempo demais aqui? Será que eu não estou me distraindo à toa, em vez de procurar alguma coisa que eu estava precisando, de repente fui distraído? Certo? Tem que ter autocontrole para não deixar o aparelho dominar, que é o que está acontecendo. Você sabe, Ederson... Será que é o aparelho que domina ou é a nossa curiosidade, a nossa vontade de saber mais que nos joga dentro desse aparelho? Será que colocar isso, não é colocar a culpa no, sei lá... Veja, num objeto que não é o culpado pela história? Isso me leva a uma coisa muito interessante, Ederson. A tecnologia, as máquinas não são neutras. Vai aí na rua e veja como é que os motociclistas estão se comportando. Todos eles comportam-se como motoqueiros. E mais do que um morre por dia aqui nessa cidade de São Paulo. Por quê? Porque não usa esse aparelho com cuidado. O aparelho induz o quê? Velocidade, flexibilidade no trânsito, etc. É o aparelho, professor, é ou o é aparelho. o homem? Quer dizer, porque o aparelho paradinho ali, ele fica lá parado, ele não faz nada. Mas na hora o uso que se faz dele, não? Claro. Eu estou aqui fazendo esse papel de... Claro, você tem toda a razão. Por quê? Porque é preciso muita consciência, e muita autoconsciência e muito autocontrole para se usar qualquer tecnologia, para qualquer máquina. Agora, essas máquinas, não é? Os meios eletrônicos em particular, eles têm esse efeito de, por exemplo, eu falei de distração, não é? Existe um livro que é um dos 2 argumentos principais dele, eu gostaria de mostrar porque é um livro extraordinário, eu gostaria de recomendar para todos. Ele se chama Geração Superficial. Esse é um dos argumentos do autor Nicholas Carr. Essa é uma tradução recente. Certo? Geração Superficial. O que a internet está fazendo com nossos cérebros? Por favor, entre no meu site, é só pôr meu nome no Google, vocês podem ver uma resenha deste livro, só que como título da minha resenha eu dei o que a internet está fazendo com nossas mentes, porque para mim a mente é mais do que o cérebro. Tá. Mas isso é um detalhe. Qual é o argumento dele? É que a internet, eu vou usar uma palavra que não existe em português, é distrativa. Em português, em inglês existe distractive. Ela é distrativa, isto é, produz distração, certo? E esse é um dos argumentos dele. O outro argumento é que ela prejudica a concentração.
Por exemplo, na leitura, ele chama a atenção para a necessidade de se desenvolver o que ele chama de deep reading, a leitura profunda. É uma leitura que a gente faz se concentrando, esquecendo de todo o resto, se concentrando naquilo e pensando sobre o que está lendo, certo? Isso a internet também prejudica. Porque, aqui vai mais uma recomendação para os telespectadores, veja aqui é o receituário que eu estou dando. Quando vocês virem uma página da internet com links, com vínculos, não sigam os vínculos. Leiam até o fim primeiro, depois volta, procura algum vínculo interessante, vai para lá, para uma outra página. E aí tem que ler inteirinha. Então você sai e volta, sai e volta. Por quê? Se começa isso, ele cita artigos científicos, eu já fui atrás deles, ele cita artigos científicos mostrando que quanto maior o número de links, de vínculos, pior a compreensão e a memorização. Por quê? Porque a internet é, hoje em dia, feita assim, para distrair. Entre em qualquer site de banco, de jornal, talvez da TV Cultura, e vocês vão ver 50 caixinhas com texto, com animação, com figuras. É impossível quase a gente se concentrar em alguma coisa, certo? É interessante que esse se tornou um padrão para a internet. A internet é distrativa. Mas vamos voltar para as crianças, certo? A criança deveria brincar com brinquedos naturais. E eu vou dar um exemplo, porque, no fundo, o grande problema é educacional. Se os pais e professores tivessem uma outra visão da educação, como da pedagogia Waldorf, eles não dariam esses meios, não como professores que estão pedindo para os seus alunos fazerem trabalhos usando a internet. Existe um problema fundamental da educação, que é o contexto. Toda educação em casa, idealmente, e na escola é contextual. Uma professora dá aula hoje baseado no que ela deu ontem, no que ela deu a semana passada. Nunca é uma aula solta. O que acontece com os meios eletrônicos não tem contexto nenhum. A televisão, como nós estamos vendo, é dirigida para quem? Para trilhões de pessoas, e não para uma pessoa, não para uma criança com o seu ambiente, com sua cultura, com o seu desenvolvimento, como deveria haver educação. Certo. Então, você vê que esses meios eletrônicos, se você colocar a criança num computador, aquele programa que ela vai usar, mesmo que seja educacional, talvez não seja adequado para a idade dela, talvez não seja adequado para o desenvolvimento particular dela, etc. Bom, obrigado pelo seu pensamento divergente aqui, que é importante, a gente sempre ter um pensamento divergente. Então, eu recomendo a todos que procurem lá, Valdemar com V, Setzer. Entrando coloca ali no Google, você já acha a sua página. Você então, fez isso hoje e caiu direto na minha homepage. Aí vai entender melhor seu pensamento. Não existe nenhum outro Valdemar Setzer no mundo, eu sou o único. Tá bom, professor. Inclusive com as ideias. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui na Foi um grande prazer, estou à disposição. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.